E tem gente que acha que já sabe tudo, né, Dark? A hora que você acha que sabe tudo, é a hora que você pendurou a chuteira. Pode aposentar. Pode aposentar. Eu sinto muito feliz a hora que a cliente sai, que ela olha lá no espelho, na hora que ela vai pagar lá no espelho, ela Carregando aquilo aquilo que você fez com as suas mãos. Nossa, pra mim é muito melhor do que o valor que ela vai pagar. Entendeu? Então é paixão. Pega papel e caneta, que o que a gente vai ter aqui hoje na Chave C é uma aula de uma marca maravilhosa que, desde que eu me entendo por gente, já é sólida, forte, respeitada. E essa marca vem em forma de uma pessoa muito admirada em Uberlândia, região, em vários lugares do Brasil. Eu tenho a honra de receber hoje, aqui no podcast Chave C, Joana Dark, da Dark Cabeleireiros. Seja muito bem-vinda, Dark. Que honra receber você. Fala suas primeiras palavras, por favor. Primeiro, obrigada de eu estar aqui também participando, né, de um público jovem. Sim. Muito bacana. E eu gosto demais dessa coisa de falar, principalmente para empresários, para pessoal mais jovem também, que eu acho que o seu público é um público muito bacana também, numa idade que, assim, está procurando, buscando muita coisa, né? E que tem muita coisa para aprender com você. Conta pra gente um pouquinho, assim, do começo, da linha do tempo, da Dark Cabeleireiros. Olha, minha história, ela começou muito cedo, por causa, principalmente, pelo fato de... Eu vim de uma família muito humilde, né? Então, você é obrigada a arregaçar as mangas e também eu acho que é um pouco de personalidade, né? Personalidade. Então, eu comecei novinha, gente, era menina quando eu comecei, eu quis aprender a fazer unha, eu aprendi, quase acabei com os meus próprios dedos, principalmente na mão esquerda, era que eu conseguia mexer, né? E vim de uma família humilde, mas uma família muito bacana. Não tinha instrução, não tinha muito assim formação, mas tinha caráter, sabe? Que hoje é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Então, minha história é uma história muito rica, ao mesmo tempo de família, sabe? A minha família foi muito importante para mim no meu começo, principalmente. E eu sempre tinha vontade de trabalhar, desde pequena. Eu ficava brincando de vender, ser vendedora de loja. Eu ficava brincando. As minhas brincadeiras sempre eram trabalhando. E com isso eu comecei muito cedo. Comecei novinha. Eu fui gerente de salão, eu tinha 15 anos. Oh, neném. Neném. Hoje eu vejo os meninos de 15 anos, tanto que assim, estão ainda inexperientes, né? Ainda estão sendo criados pelos pais. Eu, com 15 anos, eu já estava assim, trabalhando, ajudando a minha família, ajudando muito a minha família. Eu vejo que hoje tem uma inversão. Hoje os filhos estão grandes, estão sendo cuidados, né? Já estão meio que velhinhos, eu digo, e estão sendo cuidados. A gente não cuidava. Eu cuidei muito dos meus pais, desde pequena. Desde pequena. Eles trabalhavam já no ramo da beleza, de salão? Não. Meus pais eram muito humildes. Meu pai era pedreiro. A minha mãe lavava roupa em casa para os outros, para não deixar os filhos sozinhos, ela lavava roupa para os outros. E a minha avó também, que foi, desde que eu nasci, a minha avó morava conosco, e eu via ela lavando a roupa. Ela ia na casa das clientes lavar a roupa. E uma das coisas que eu lembro, eu aprendi muito com a minha avó, foi a amar o que ela fazia. Ela amava. Ela amava lavar roupa. Eu lembro que ela estendia as roupas no varal e ali ela ficava apreciando o clarinho do branco. Com orgulho. Com orgulho.
Então, eu tive essa... Eu não tiro essa imagem da minha cabeça. E eu aprendi a fazer tudo o que eu faço bem feito e gostar, apaixonar pelo que faz. Um dos segredos é você apaixonar pelo que faz. Olha, já dá para anotar essa, né? Eu mesma vou escrever, eu tô aprendendo aqui. Isso é uma aula para mim, tá, Dark? Ser apaixonado no que faz eu acho que é o ingrediente que o sucesso impõe. Impõe. Se você não for apaixonado, você não consegue. Você não consegue ir tão longe. Talvez você comece, vai um tempo, mas depois você não consegue levar adiante. Então, tudo que a gente vai fazer, você tem que aprender a fazer e fazer bem feito E aquilo que você não sabe, uma das coisas interessantes que eu notei ao longo da minha vida, quando você não sabe, você não gosta. Aquilo que você não gosta, que você não faz bem, a única coisa, o único caminho que você tem é aprender a ver como que faz, que aí você apaixona. Apaixona. Você se apaixona por aquilo que você domina, né? É igual a matéria na escola. Você não gosta de matemática. Por quê? Porque você não aprendeu, você não aprende direito. Às vezes nem é o que você gosta muito, porque você não aprendeu a fazer direito. Então você tem que ir fundo naquilo, aprender onde estão as dificuldades, para você conseguir. Aí a hora que você aprende, é maravilhoso. Abre o mundo. Né? Abre o mundo, você ama, aí você ama, você gosta daquilo que você faz. Maravilhoso. E que faz bem. Porque quando faz mal feito, você não gosta. É porque você não sabe, né, fazer. É verdade. Dark, em que ano vem o primeiro salão Dark Cabeleireiros? Olha, eu te falei, né? 2 anos eu fui gerente de um. Sim. Salão simplesinho, pequenininho. Aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia, na Suspirando Del Fabro mesmo. Ele era feito de coisas assim, tudo muito velha, que o meu patrão resolveu montar um salão naquele lugar ali. E eu fui trabalhar lá, eu estava com 15 anos, que eu fui ser gerente desse salão. Nem eu acreditava que poderia dar certo. Então, uma das coisas que eu falo é quando você tem o posicionamento, adquire a confiança do cliente, você vai para frente. Porque eu, com 15 anos, eu nem era tão boa assim, porque era muito novinha. Mas o que eu aprendi, eu fazia com gosto, eu fazia com que a cliente confiasse naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava prometendo entregar. Então, uma das coisas que eu acho que foi muito importante nesse meu começo foi a confiança do cliente. Aí, depois de 2 anos, né, que eu fui gerente, eu comprei o meu salão. Eu tinha 17 anos. E com 17 anos, gente, eu não tinha um troco para voltar para o cliente. Então, assim, eu estava começando de verdade. Eu não tinha dinheiro para nada. Os produtos que eu comprei ainda foi fiado. Para pagar depois. Comprei para pagar depois. Coragem. Coragem. E uma das coisas que eu vi também é você ser honesta, as pessoas acreditar em você. E foi o que eu fiz, eu consegui. E o mais interessante, gente, é que a primeira cliente que entrou ainda foi fiado. Não pagou. E depois não pagou. Então foi um golpe. Mas ela me deu sorte, foi um golpe. Mas ela deu sorte. Foi a primeira que entrou e ela me deu sorte. Que ano era esse, mais ou menos? 1970. Foi quando eu abri meu primeiro salão. 1970. Olha quantos anos fazem, gente. É muita coisa. Muita coisa. Eu sou de 91. É por isso que desde quando eu nasci, quando eu ouvia falar assim, fulano foi lá nadar, que a gente pensava, fulano é importante. Porque já era muito sólido o nome aqui. Era 20 anos depois. Desde que eu comecei a buscar cursos, buscar aperfeiçoamento. E eu fui buscando e aprendendo a fazer a diferença. Ousada,
nos cortes que eu prendia, eu fazia na cabeça do cliente, mas por quê? Eu sabia fazer bem. Então, eu conseguia vender aquele trabalho. E ela saía feliz, e com isso voltava um, voltava outro, ia voltando outros. O boca a boca é muito importante, embora hoje a internet é muito forte. Mas, gente, o boca a boca é uma coisa muito importante. Um cliente falando para outra do trabalho. É uma coisa assim que Acho que nenhum marketing se compara com nenhum esse. marketing. Porque o cliente satisfeito, ele já te vendeu. Já vendeu. E assim, porque não adianta, você tem internet, você tem Instagram, vamos supor, as pessoas vão lá no Instagram ver fotos lindas no Instagram. Quando ela chega no lugar, no estabelecimento para fazer, não sai. Não é a imagem que foi vendida. Entendeu? Então, acaba sendo uma decepção. Eu tenho Instagram, a gente posta muito trabalho no Instagram, é muito importante. Mas o que é mais importante é a cliente chegar dentro do salão e sentir a confiança, ter uma experiência boa, uma experiência agradável, e no final ela se encantar. Esse é o segredo do sucesso. Eu vejo muito marketing, muita coisa, mas você vê o trabalho, assim, às vezes, muito, muito ruim, sabe? Então, o que você precisa é de estar totalmente... você está segura e para fazer o trabalho que você dispõe a fazer. Fazer com que o cliente saia feliz. Ela olha no espelho e sente aquela identidade dela, do jeito que ela estava imaginando, do jeito... Sonhos. Nós fazemos sonhos, nós vendemos sonhos. Isso é muito importante. É verdade. É muito importante. Você trabalhar com a autoestima, trazer a autoestima para a pessoa. Isso não tem explicação. Quando eu estou fazendo um trabalho que eu vejo pelo rosto do cliente no espelho, ela vai sorrindo. À medida que vai surgindo, você faz o trabalho assim, que você pega no cabelo. Vai vendo brilho. Você vê brilho, sorriso no rosto. É uma coisa assim que não tem preço. Ai. Esses dias mesmo, essa semana, eu estava cortando uns cabelos, que o pessoal, às vezes, tem muito medo e fica com o cabelo muito grande, muito reto. E a moda, a tendência é uma mutação constante, né? E, às vezes, ela vê na fotos alguma coisa de artista, alguma coisa que elas gostam, ou em outras inspirações, e elas trazem, que isso é muito bom hoje também. Então, a hora que ela traz e você executa aquilo, é maravilhoso. O brilho no olhar é diferente a hora que ela sai. É gratificante. Dark, e são mais de 50 anos. Você trabalha em uma área que, como você acabou de falar, muda o tempo todo. O tempo todo. E você nunca ficou como alguém antigo, alguém antiquado, que ficou para trás, certo? Eu quero que você me fale duas coisas sobre respirar a inovação na beleza. Como que você consegue fazer isso com a Dark há tanto tempo? E segundo, o que você atribui? Porque você é uma mulher muito bonita, muito. Só obrigada. Eu acho que são, assim, eu agradeço, mas também um pouco dos olhos, né? São seus olhinhos. Imagina. Você é uma mulher bonita e eu queria te perguntar sobre o quanto a beleza abre portas para alguém, na sua opinião. Essas duas perguntas. Olha, para te falar a verdade, hoje mudou muito. A beleza, você tem que estar bem. Porque a beleza, conjunto de harmonia, não é todo mundo que é privilegiado de nascer bonito. Não é. Mas hoje, para a pessoa, ela simplesmente não pode não parecer tão bonita se não tiver um cabeleireiro, uma pessoa que
ajude ela a ficar bem. A beleza ela é um conjunto que é harmonioso, um conjunto harmonioso, vamos supor assim. Mas você consegue fazer com que a pessoa realça aquilo que ela tem de bonito, que faz com que ela consiga disfarçar o que ela não tem de tão não favorável. tem de tão favorável, né? Então, quando você senta, hoje a beleza é muito importante, a sua estética, como vestir, como o seu cabelo, a sua pele, ela é muito importante, ela influi muito. A aparência, hoje, ela é muito importante, porque ela traz confiabilidade. Se você chega num lugar, a pessoa está mal vestida, a pessoa... Eu não falo que é preciso estar com roupas caras, mas o simples, com um bom gosto, com cuidado, um certo cuidado, ele é muito importante. Isso traz confiabilidade. E é a primeira impressão. Né? É a primeira impressão. E eu falo isso muito com os nossos profissionais, que, às vezes, por ser cabeleireiro e estar ali, vai com o chinelinho de qualquer jeito, ou o cabelo de qualquer jeito. Acho que nós vendemos beleza, nós temos que estar bonitas, todos os dias. Eu sou muito cuidadosa, a vida inteira eu fui muito cuidadosa comigo, sabe? Eu passo um creminho no rosto, no corpo, a hora que eu levanto. Eu me cuido desde a hora que eu levanto, sem exagero. Eu me cuido sem exagero, mas eu me cuido. Aí a cliente fala, mas eu não quero esse corte, porque eu tenho que escovar, eu tenho que secar. Eu falo, gente, nós não levantamos de manhã, nós não temos que escovar os dentes. Nós escovamos os dentes. Você pode ter a opção de não escovar, mas nós temos, são umas obrigações que a gente tem que fazer. Então, por que não passar um creme no rosto? Por que não passar uma base ou um filtro solar? Para você parecer melhor, para você parecer harmoniosa, bem cuidada, porque isso traz confiança. Traz confiança. Hoje é muito importante a imagem. Agrega valor, né, Dark? Agrega valores. A imagem hoje, ela fala muito alto. E nós precisamos de estar bem para que nós possamos trazer até confiança. Excelente. Não é? Às vezes eu vejo pessoas, você olha e fala, ela não é bonita. Ela não é uma pessoa privilegiada de ter traços, ter nascido com traços perfeitos. Ela não veio com a genética. Não veio com aquela genética. Mas tem tanto jeito como ela se cuidar e ficar bonita. Porque às vezes tem um olho bonito, não tem os dentes, mas os dentes tem como você dar uma ajeitada, não é? E é importante. Às vezes não tem uma face que assim, um rosto tão perfeito, mas olha, com cuidado, com jeito de passar uma maquiagem, ela melhora 1000%. É verdade. E nós temos que estar bem vestidas. Não falo bem vestida, não é coisas caríssimas. São coisas simples, mas com bom gosto. Sempre procurar entender de cor, o que combina com isso, o que não combina, para você fazer uma coisa mais harmoniosa. E não existe ninguém feio. O problema é aprender a se cuidar, realçar o que tem. É essa que eu vejo a diferença em quem aprende a explorar o seu tipo, físico, com as roupas, explorar o rosto com a maquiagem. Então, olha, eu acho, para te falar a verdade, eu fico olhando assim no salão, ou na rua, onde eu fico olhando pessoas e analisando o que eu faria para ela ficar melhor. É uma das coisas que eu faço muito. O que eu faria? Eu faria isso no cabelo. Ai, Dark, quando você me viu, você pensou isso? Não, porque você já é bonita, você está bem cuidada, você é uma pessoa diferente que está aí, né? Maravilhosa. Dentes lindos, olha os dentes maravilhosos. Tô deixando o cabelo crescer agora, porque eu quero fazer um corte arrojado. Mas eu acho esse cabelinho aí, o pixie, que chama pixie,
esse corte, ele é lindo. Ah, então tá bom. Eu acho que só tinha que cortar essa franjinha mais curtinha para eu vou lá no deixar salão, ele crescer o restinho. Aí você deixa ele crescer com essa franjinha curtinha, vai ficando lindo, pra você bom. passar por outros cortes. Mas você fica lindo de cabelo curto. Perfeito. Acho Amei. lindo. E olha, o corte pixel tá muito em moda. Tá, não tá? Tá Eu tava cortando muito maquininha moda. baixinho, mas fiquei bastante tempo. Mas agora que eu ele, fui chamando. esse corte que tem cabelo, ele um curto com cabelo, ele enfeita mais e deixa mais feminino. Sim. Corte feito mais com tesouras, coisas, te deixa feminina. É verdade. Te deixa linda. É lindo. E tá usando muito também o butterfly, né? Que é esse corte repicado. Volume, muita textura, volume. Você lava o cabelo, o cacheado, aos anos 90. Estou usando agora, são os anos 90, que usou nos anos 90. E você passou por isso tudo? Passei por De onde isso que vem as tudo. referências, assim? Olha, eu busquei muito, muito, muito Paris. Paris e Londres, Itália. Eu sempre busco até hoje. Porque tem internet, eu vejo um vídeo, eu vejo uma coisa, mas não é igual quando você vai, faz o curso, fazendo o trabalho, e os cabeleireiros, que são os professores, ele te direciona, ele corrige. Você vai, faz curso? Vou, faço curso e amo. Gente, para mim, é como se eu fizesse um exame de vista todo ano e trocasse de óculos. Cada vez eu passo a enxergar melhor. Ai, eu amei isso. É uma coisa assim, impressionante, o aprender, você buscar técnicas. Até hoje você faz isso? Até hoje, faço isso. Esse ano eu ia para Londres, aí eu não fui, porque eu resolvi fazer outra coisa, outra prioridade, mas o ano que vem eu já tô indo. E tem gente que acha que já sabe tudo, né, da Olha, a hora que você acha que sabe tudo, é a hora que você pendurou a chuteira. Pode aposentar. Pode aposentar. E outra coisa, a vaidade exagerada, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu nunca tive essa vaidade. A vida inteira eu tenho a humildade de não achar que eu sou a melhor. E não sou a melhor. Às vezes você aprende com uma pessoa que tem menos anos do que você. Você aprende técnica, você aprende cabelo, essa área nossa. Ela é muito extensa, ela é um mundo. E você aprende com pessoas que estão começando. Porque é arte. Nós precisamos de técnica. E hoje, mais do que nunca, não é só a técnica. Hoje, conta muito o cliente dentro do salão, por exemplo, a experiência que ele tem lá dentro. Toda aquela... enquanto ele está ali dentro, a segurança que ela sente quando você vai conversar com ela, ver o que ela quer. É muito importante ouvir. Muito importante ouvir. Excelente. Você tem que ouvir o cliente. Ouvir o que ela quer. Hoje, ainda, as pessoas ainda trazem no telefone imagem. Antes, eu tinha que imaginar. Aquilo que ela ia me falando, você vai captando, imaginando o que ela quer. Você tinha que construir. Construir. Então, eu não quero curto aqui, eu não quero isso aqui. Você vai construindo. E até hoje eu construo, porque a foto lá que a pessoa traz, ela não é a mesma coisa da textura do cabelo da cliente, o rosto não é a mesma coisa, a quantidade de fio não é a mesma. Mas eu também não vou decepcioná-la. Vou devagar, eu vou conversando, que vai ficar... É o mesmo corte, porque quando você tem a técnica, se você me mostra que você viaja, busca técnica igual eu busquei, qualquer corte que você me mostrar, eu sei como fazer, que tem a técnica. Nós trabalhamos muito com ângulos, um puro ângulo aberto, fechado, 40 graus, 60 graus, 90 graus. É tudo assim. Quem vê cortar um cabelo, você não imagina que tem toda essa geometria. E depois da técnica pronta, você tem, aí você entra com a arte.
Com a sensibilidade. Sensibilidade, acabada, o toque, a hora que você põe a sua marca ali, é a hora que você finaliza do seu jeito. Você vai olhando, não, eu vou tirar aqui, aqui, assim, mas eu preciso ter técnica. Corte seu cabelo hoje, aí daqui 2 meses você volta. Eu vou lembrar cada lugarzinho que eu peguei? Não vou lembrar. Então eu tenho que ter a técnica, porque aí eu já sigo a técnica, vai sair o mesmo corte. Excelente. Tem uma coisa que me impressionou a vida inteira e agora, para mim, é uma honra estar diante de você e poder te perguntar isso. A gente que vem do mercado de eventos, casamentos, sonhos, o Luiz Fernando que está filmando, está aqui, sabe bem como que é. Eu trabalhei com o Marcos Araújo, com o Eric, na fotografia. E todo mundo, eu vi todos os empresários, principalmente os que carregam o próprio nome no negócio, não conseguirem, geralmente, transferir a credibilidade para o time, para a equipe, expandir, escalar. E você faz isso, parece que assim, é fácil. A pessoa entra no salão e ela não tem assim uma preocupação de variação de qualidade. Eu estou indo na Morada da Colina ou no shopping. Não, eu estou indo na Dark Cabeleireiros. Como que você conseguiu passar isso para a marca? Primeiro, a exigência do profissional aprender a fazer tudo certo, a coisa certa, por isso que eu te falo, a técnica, você passa isso para eles. Depois, no dia a dia, você tem a cultura da marca. A cultura da marca, do dia a dia. E você treina essas pessoas? Treina as pessoas. Entendi. Aí depois, nós treinamos. Vamos supor, entra uma pessoa nova hoje lá no salão, fala, olha, eu sou cabeleireira e não sei o quê, faz um teste, a gente faz um teste, faz alguma coisa. Mas isso não adianta apenas um teste. Ele vem, mostra o Instagram, já acontece demais, esse dia mesmo aconteceu. Fala, não, ele parece que é uma pessoa boa. Então tá, vamos contratar, vamos fazer. Aí, bom, a hora que ele já começa, eu já sei que não está legal. Aí eu já falo, olha, aqui nós temos o seguinte, a gente vai treinando. Se tem que ter humildade para você treinar, para mim poder soltar o cliente na sua mão. Porque eu ainda brinco, aqui não é uma escola. Aqui o cliente vem, ele vem em busca de resultados. O sarrafo é altíssimo. É altíssimo. Então, olha, mesmo que você trabalhou em tal lugar, você vai ter que adaptar ao nosso estilo, ao nosso jeito. Então, a gente faz esse polimento até eu ir soltando os clientes na mão dele. Então, ele tem que ter até paciência quando ele vai entrar, porque ele acha que ele já vai atender não vai atender todas as clientes. Ele vai passar por um treinamento, eu vou estar sempre de olho nas clientes que ele está atendendo. Até nos cabeleireiros que estão lá há muito tempo, eu estou sempre de olho. E vejo o resultado que sai lindo, meu parabéns. Ó, aquele cabelo assim, eu até chego perto e converso, olha, acho que você podia fazer assim, vamos usar essa escova assim, assado? Eu dou o toque ali. Então, ele já sabe, não é uma coisa assim que você está humilhando nem nada, mas eu dou o toque. Bom, dou até outra escova, vamos fazer com essa? Eu acho que o que eu imaginei, eu cortei o cabelo, por exemplo, ele está fazendo finalização. Eu falo, não, eu imaginei com essa escova aqui. Aí ele vai e troca. Então, eu estou sempre olhando, sempre... e olhando as clientes que saem, que não fui eu que atendi. Entendi. E estou olhando o cabeleireiro trabalhar, como que está o trabalho dele, mesmo que tem 10 anos que está lá comigo. Eu olho, eu estou sempre vigilante, sempre olhando e conversando, chamo, olha, isso aqui, vamos fazer assim, assim, assado. Eu vou explicando. Então, está sempre em evolução. Então, quando a cliente chega, que ela quer um cabelo, ela sai super satisfeita. Porque aquilo é conversado com o profissional, que a cliente ela tem que sair encantada.
encantada. Maquiagem, eu treino maquiagem, maquiadora que vem. Ah, eu sei fazer maquiagem. Então tá, você vai fazer. E a hora que ela vai fazer também, eu ensino, e depois, na hora que ela vai fazer, eu fico de olho se tá legal. Qual é a sua especialidade no salão? A minha, O que você mais gosta de fazer? O que você mais... eu não sei o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de fazer tudo. E o meu trabalho é muito difícil também, que é liderar. Entendi. Ser líder. O líder, ele nunca é bonzinho. Ele sempre é chato, porque sempre você está ou corrigindo, tanto na parte da organização, da limpeza, como dos cabelos. Olha, essa franja, vamos fazer ela assim. Igual eu te falei, eu estou sempre de olho e dando palpite, dou um palpite. Então, o papel de líder é muito difícil. Eu trabalho normal, eu corto, eu faço maquiagem, eu faço penteio, mechas, coloração, eu faço tudo, tudo. Eu não deixei de fazer porque é o amor da minha vida, é ser cabeleireira. É apaixonante. Cabeleireiro, ele apaixona, não tem jeito. É igual uma bebida, você é viciado naquilo. E eu sou viciada no trabalho bonito, no resultado. Eu sinto muito feliz na hora que a cliente sai, que ela olha lá no espelho, na hora que ela vai pagar ela no espelho, ela Carregando aquilo carregando tudo que você aquilo. fez com as suas mãos. Nossa, para mim é muito melhor do que o valor que ela vai pagar. Entendeu? Então é paixão. Paixão. Maravilhoso. E aí, todos os salões trabalham dessa forma. Os profissionais sabem que eu sou exigente mesmo. Sou educada, sou carinhosa com eles, sou muito humana. Olha, empresa Dark, é muito humana. Quantas pessoas que passaram ali que nós ajudamos. Tanto no campo profissional, como na parte que ele precisa de apoio financeiro até que ele consiga ter o salário dele. De forma que eles são parceiros. Então, eu não posso ficar mandando, eles são donos, é como se eles tivessem uma empresa dentro da minha. Então, eles têm que trabalhar ali. Então, eles não têm obrigações comigo, eles têm responsabilidades. Eles trabalham para eles mesmos? Para eles mesmos, com responsabilidade, trazendo a filosofia, a maneira como a empresa pensa em relação à qualidade, a bem-estar do cliente lá dentro, aquela experiência que ela tem lá dentro. Então, tudo isso é fruto do meu trabalho ali também. Além de eu estar fazendo os cabelos, fazendo todo o meu trabalho, eu estou sempre olhando, eu estou vendo como que serve um café, se está do jeitinho que foi ensinado, porque se não houver cobrança, empresa nenhuma vai para frente. A empresa ela tem que ser tratada como empresa mesmo, com seriedade. Ter quem cobra as coisas, quem olha. Ter os momentos também que você descontrai com seus profissionais. Deixa eu até te fazer uma pergunta para a gente ir mais fundo. Você falou a empresa ser tratada como empresa. Tem pessoas da sua família que trabalham com você ou que já trabalharam. Fala um pouco dessa relação e como que é o modelo de negócio. Se todas as unidades da Dark são vinculadas a você, se são tratadas como filiais, franquia, como que é o modelo dessa empresa hoje? Olha, a empresa, quando ela é familiar, ela é muito difícil. Eu acho que ela é mais difícil do que quando você tem, assim... você tem os sócios... Uma relação só uma profissional. Uma relação só profissional, porque conforme a maneira que você fala, pode a pessoa levar para o lado pessoal, essas coisas. Então, você tem que ter mais cuidado. Mas, ao mesmo tempo, ela é maravilhosa porque todos têm o mesmo amor, né? A minha irmã, eu vejo minha irmã e falo assim, eu amo essa marca, eu amo esse nome.
E são muito responsáveis com tudo. Você vê que a Morada da Colina, que maravilha que ela está. Eu tenho uma irmã que... Tem 2 irmãs que estão lá, mas a Cida, por exemplo, ela é muito cuidadosa, ela está sempre mudando a empresa, sempre reformando, criando novas coisas. Ali é um capricho, assim. Um capricho. Você vê o tanto que é lindo o salão, né? E hoje lá existe 2 salões, que é o da Leida também, que passou para lá, que era na Getúlio, e foi funcionar lá porque lá era muito grande. E acabou que ficou até meio pequeno e teve que mexer, aumentar mais ainda, né? Então, é uma relação maravilhosa, mas é difícil. Não é fácil, porque a mesma cabeça, cada cabeça é diferente. Sim. É diferente. Então, eu tenho 2 salões que eu fico olhando, que eu administro. Não na parte... A parte de gestão é minha filha que faz, junto com uma outra pessoa, né, que dá assistência para ela, faz essa parte. Aqui na Morada da Colina tem a Cida, né, que faz o dela, faz essa parte. Eu sou sócia, mas ela que olha, ela que administra. E a Alissa, filha dela, começou a administrar, igual a minha faz a gestão, ela faz a gestão aqui no Morada da Colina. Entendi. Então, isso é muito importante, porque tem as reuniões onde se discute as coisas, onde que A direção se mantém se sempre no núcleo familiar. Isso, é isso aí. É por isso também que dá certo. Mas a vida inteira, mesmo antes da Daniela entrar, antes da Alice entrar, eu fazia muita gestão dos outros salões. E a Cida mesmo, sempre fazendo a gestão do nosso Salão da Morada da Colina. Entendi. Que ela também é excelente empresária, tem visão, sabe? Tem visão. Mas, então, a gente tem que trabalhar muito. Eu trabalho muito, dedicação, muita dedicação. Não é fácil, não. Dark, teve algum momento nessa trajetória que você passou por algum, assim, decepção, traição, algum ponto assim que realmente te abalou emocionalmente no percurso de empreender? Isso é o que mais acontece. E até hoje. Até hoje. Eu passei por dificuldades. Eu teve uma época que eu dispensei um salão inteiro. Um salão inteiro. Eu falei, eu não importo, eu vou recomeçar se for necessário. Mas essa maneira que os profissionais foram se tornando, o jeito se tornando desrespeitosos, fazendo o que quer, sem respeitar a direção, né? Então, eu mandei um salão inteirinho embora. Essa época foi muito difícil. E teve épocas muito difíceis nas reformas, né? Porque teve período que uma irmã morava em Tuiutaba, a outra estava nos Estados Unidos, eu construindo um novo salão. Pandemia. Pandemia não foi tão difícil. Sério? Foi. Mas eu te falo, assim, ela foi difícil, que teve mudanças muito grandes. Você tentando manter os profissionais com trabalho, com tudo, e eles indo por fora de uma outra maneira, tentando e prejudicando a empresa. Entendi. Certo? Prejudicando a empresa. Mas a gente segurou firme. Quando voltou, as coisas voltaram no lugar, depois da pandemia, que ficou aquela época fechada. Foi incrível, foi muito difícil. Mas eu já passei coisas mais difíceis do que a pandemia. Já passei coisas muito mais difíceis. Eu acho que sou muito forte, muito forte. E me machuca muito quando você pega um profissional que você treina ele, desenvolve, coloca os clientes na cadeira dele, porque não tinha uma, vamos supor, você coloca, mas desde que
eu treinei e ele esteja fazendo perfeito. Eu não coloco ninguém numa cadeira de um profissional que não faça da maneira que eu confio. E foi muito difícil. E até hoje é difícil, porque quando eles saem, a pior coisa que eles fazem é amizade dentro de um salão. Eles fazem amizade entre si. E tem uns que é a fruta, aquela Massa fruta podre. podre que está lá no cesto, né? Por mais que você ache que eles são fiéis ao trabalho, eles não são. Eles são mais fiéis às amizades que levam eles para o buraco. Porque o mau profissional, você fala, não, vou dar uma chance, eu vou tentar, porque não tem postura, porque não obedece regras, não segue normas. Todos os nossos salões, mesmo que eles sejam parceiros, tem que ter normas, porque senão não vai para frente. Com certeza. Acaba. Aí ainda falo, olha, gente, por isso o salão tem 54 anos. Ordem, né? Ordem, decência. Ordem. Tem 54 anos. E aí você coloca e, de repente, um que saiu fica fazendo a cabeça do outro. E o outro é muito frágil. Você vê as dificuldades que eles têm, até de fragilidade. E levam. Entendi. Daí, 2 anos, a pessoa está em dificuldade. Bate lá de novo. Bater na porta, porque lá no salão a gente dá uma sustentação. Até familiar, às vezes, a gente dá. Vou te contar uma história esses dias, o que aconteceu, tanto que nós somos humanos. A moça veio de fora, não tinha cliente, com dificuldades, treinamos e começamos, como é uma pessoa simpática, a pôr o cliente na cadeira dela. Então, ela não passou dificuldade em vir de fora, ela não passou dificuldade com nada em relação a ter cliente. O salário foi lá para cima. O salário não, né? As comissões, porque eles trabalham por porcentagem. Porcentagem, né? E é uma porcentagem alta, porque eles são parceiros. Então, sem dificuldade. Aí nós tivemos que dispensar uma profissional que não estava tendo um comportamento adequado. Nós dispensamos. E havia também uma outra pessoa que tinha saído, porque também por não saber fazer as coisas, por problemas disciplinares, muita coisa. E aí, essa pessoa que saiu, ele tenta primeiro formar a equipe dele dentro do salão da gente. Ele chama um, ele chama o outro, para ir junto, né? E esses dias eu fiquei triste, porque essa menina, ela tinha dívidas no banco, e o salário dela caiu no banco, e o do marido também. E aí o banco reteve. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos ajudá-la, vamos dar mais o dinheiro, o valor que ela tinha recebido e divide para ela acertar. Aí o que eu fico mais triste, e tudo bem. Essa mesma pessoa teve esse comportamento? Resolvemos a vida dela. Certo. Você vê o que é o comportamento das pessoas, não só na minha área, em outras áreas também, em todas as áreas. Aí ela começou, como ela tinha tido convite para ir, ela começou a fazer como se eu fosse uma pessoa ruim. Ficou grávida. Eu não vou falar para a Dark porque eu tenho medo dela ficar brava comigo. Imagina se eu vou... Ela não é uma funcionária. Se ela trabalha, ela ganha. Se ela trabalha, ela não ganha. Por que eu vou ficar preocupada com a barriga dela? De jeito nenhum. Então, eles começam a cavar uma maneira de você ficar mal. E eles saírem como vítimas, não como mal agradecidos. Entendi. Entendeu? Tem um verso na Bíblia que fala assim: basta um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, às vezes, é uma pessoa com aquele pouquinho de veneno para você ter uma equipe inteira fora de sintonia, fora de harmonia. Isso é muito difícil. É muito difícil. Né? Mas eu chamo e discuto, mesmo que você saia, olha, a porta está aberta,
mas eu tenho que conversar isso com você. E vou falando isso. Por que você disse isso? Entendi. Por que você disse aquilo? E a pessoa vai entrando em contradição e vê que ela estava fazendo maldade, entendeu? Para ela poder sair como vítima e a Dark ficar como uma pessoa... Uma vilã. Uma vilã. Então, essa é a parte mais difícil que eu acho. Porque eu aprendo a gostar das pessoas. E aí você se decepciona. Eu gosto das pessoas que trabalham comigo, que estão comigo. E a hora que elas demonstram essas traições, essas coisas assim, eu fico triste. Fico muito triste. Isso não é só na minha empresa. Isso é em qualquer segmento. Eu estou falando isso aqui, mas todo mundo que tem funcionários ou parceiros vai saber o que eu estou falando. O tanto que eu fico triste com o ser humano em si. O ser humano em si. Como que ele é ingrato. Ele, às vezes, só está ali enquanto está maravilhoso. Se surgir uma oportunidade, a pessoa tem que falar, olha, surge uma oportunidade, eu quero te agradecer por tudo, e eu vou seguir outro caminho, muito mais fácil, não é? Do que cavar uma situação para a pessoa Entendi. deixar. Então, Entendi. é sofrido. E agora, a relação familiar, ela é muito boa. É difícil você ter sócio em qualquer sócio. Tem dificuldade. São cabeças diferentes. Essa coisa assim. Então, é difícil. Para você, essa parte humana de comportamento, ela é mais difícil do que a técnica de treinar uma pessoa, de ensinar? Nossa, treinar é maravilhoso. Treinar é quando você está dando algo de si para o outro, do que o meu conhecimento, que eu levei 50 e tantos anos para me adquirir, que foi difícil, eu estou dando... Eu pego, às vezes, na mão, para isso, quando ela está tendo dificuldade, eu ensino, eu pego na mão. Olha aqui, ó, faz assim, faz assim. E a pessoa deslancha. Eu tenho... Olha, quantas gente, se você for aqui em Uberlândia, quanta gente passou pelo meu salão? Quantas? Quantos salões que existe aqui? Que Passou saiu pelo da meu. Dark. E entrar no lavatório. Porque eu promovo o pessoal. Varra chão, lava a cabeça? Não. Vão fazer nisso, vão aprendendo. Ele vai aprendendo quando vira cabeleireiro. Eu tenho muitos casos de quem era manicure, de quem era recepcionista, de quem lavava a cabeça. Mas milhões de casos eu tenho. E que hoje são donos de salão. Entendi. E que chega para mim hoje, me agradecem por eles ter passado na minha vida, ensinado. Tem algum nome que você lembra, assim, de alguém que você... Não precisa necessariamente ter passado pelo seu, mas vamos falar assim, uma nova geração que está aí, é um nome que você fala, pô, potencial para ser uma marca sólida. Tem, mas o problema que eu acho às vezes sabe trabalhar, mas não sabe ser empresário. Entendi. É muito difícil as pessoas... Eles se tornam apenas mais um. Entendeu? Mais um. Mas tem nomes... Vou te falar quem que passou por mim aqui. A Silene trabalhou comigo. Trabalhou o Ivaldo. Trabalhou... Nossa, o Roberto lá trabalhou comigo. O Jean trabalhou... Não, se eu for te contar, é muita gente. Você formou um time. Forma um time. Cada um foi para um lugar, né? tal. Excelente. Mas nem todo mundo consegue Gerir como empresa. gerir como empresa. E qual que é o muito componente? difícil. O componente principal, quando você olha assim, a Dark, pessoa, qual que foi o componente mais importante em você que te trouxe até aqui, como empresária? Persistência. E eu acho que a primeira coisa é a gente tem persistente. Eu sou persistente. Humilde. Tem que ter humildade para aprender, continuar aprendendo. Foi o que eu fiz. Busco, não sou arrogante,
Então, isso foi uma das vantagens que me ajudou a crescer. Ser disciplinada, muito disciplinada, exigente. Foi exigente comigo mesmo. E amor pelo que eu faço. Principalmente o amor. Se não tiver amor, você não consegue ficar nessa área. Essa área você tem que ter muito amor. Muito mesmo. Porque você lidar com o profissional, para mim, é a parte mais difícil. O cliente eu amo, ele na cadeira, mas se lidar com os profissionais não é fácil, por causa do ego. O ego, às vezes, ele quer ser mais que você. Maior que você. Não aceita crescer, você dá uma opinião. O orgulho é uma coisa assim, e o cabeleireiro é um atraso muito de vida, vaidoso. né? É um atraso. Como é um atraso, né? Ele tem muita vaidade. Eu vejo cabeleireiro que ele olha você como um concorrente dentro, concorrente interna. Ele olha como um concorrente. Eu já não. Eu vejo eles trabalhando bonito. Nossa, que lindo, parabéns. Olha, ficou maravilhoso. Não, isso aqui que eu estou falando não são todos, mas existe demais. Pessoas que não aceitam você ser melhor. É que porque se a marca cresce, todo mundo ele cresce. Todo mundo. E ele cresce, ele acha que é melhor. E aí, a hora que eu te falo, está pendurando a tesoura. A hora que acha que é bom, que já sabe tudo, que é melhor. Nossa, e olha, um corte, então, bem, eu ensino todo mundo que vai, eu vou ensinando. Só deles assistirem, por exemplo, um cabeleireiro, ele corta cabelo, mas só dele ficar assistindo eu cortar cabelo, ele aprende muito, quem já sabe. Aprende demais. E isso é muito importante, eles aprenderem, porque eu vou ter uma equipe boa, vou ter uma equipe que vai crescer e vai me ajudar também. Isso é igual um bolo, né? É igual você falou, o fermento no bolo para poder crescer. Então, eles é uma peça muito importante para mim. E eu tenho em consideração, eu gosto, mas são difíceis, porque normalmente tem a vaidade que fala muito alto. E o cabeleireiro, ele é. O ser humano é muito complexo, né? O cabeleireiro, ele tem muita vaidade. Eu não sei se é porque a gente sai de um lugar muito mais humilde e alcança e convive com o cliente que, né, entre parênteses, ele está lá em cima. E você não pode correr parede com o cliente. Você não pode querer ser melhor que um cliente. E tem cabeleireiro que se acha. Ele acha melhor que o cliente. É muito difícil. Então, eu te falo, a parte de liderar e administrar é difícil. Mexer com números não é difícil. O fator humano é o mais desafiador. É o mais difícil. A gente está falando isso antes de começar, né? E o cliente não dá trabalho, o cliente é maravilhoso. Como é maravilhoso você lidar com o cliente, até com o cliente exigente. Você te cobra, você aprende cada vez mais, você faz melhor. Você melhora. Faz melhor. Maravilhoso. Dark, caminhando para o final, eu quero primeiro te agradecer muito pela honra de estar aqui, agradecer a Alessandra Lino, da Top Club, que foi quem fez essa ponte. É uma pessoa que eu respeito, admiro e amo muito. Ela é uma cliente exigente. Ela foi uma cliente que me lapidou muito no marketing, que me impulsionou muito, mas só com a maturidade é que a gente vai entendendo tanto que um líder exigente faz bem para a gente. E é verdade. A cobrança é uma medida de confiança. Se o líder te cobra, ele acredita que aí tem mais. Você pode mais. E é difícil ser líder. Não é fácil, não. Não é para qualquer um. Tão difícil cobrar, não é? É muito difícil cobrar. Poxa vida. Eu gostaria que você fechasse esse podcast com uma mensagem para... Olha para Dark de 17 anos abrindo o primeiro salão. Imagina que muitas pessoas estão exatamente nesse lugar hoje. É a primeira coisa, ter humildade para aprender. Que quando tem humildade, você
deixa o aprendizado entrar no seu coração, na sua cabeça. E outra coisa, o amor. Trabalhar com amor, amor ao próximo, coleguismo. Eu acho que isso aí faz muita diferença, sabe? E a vaidade, deixar um pouco a vaidade, que o resto vai fluir com tranquilidade. Isso eu tenho certeza. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Esse foi mais um podcast Chave C. Espero que você tenha aprendido muito, igual eu aprendi. Um forte abraço.